Oi, olha eu aqui outra vez, falando com vocês. Hoje eu quero falar do meu milagre. O milagre que Deus fez na minha vida, que fará na sua, né? E que continuará fazendo porque Ele continua sendo Deus. Amadas, no último vídeo, né, eu falei para vocês que eu ia dar uma pincelada e eu vou ser muito rápida nisso. Até porque eu sei que vocês têm atividades e não querem passar muito tempo no vídeo, mas eu digo para vocês uma coisa extremamente importante. Sempre que eu venho gravar esses vídeos, eu me esvazio de mim e eu permito que Deus me use. Então, assim, tenha um pouquinho de paciência, porque é muito edificante para a vida de vocês, né? Eu passo para vocês a minha história de vida, as minhas lições de vida, como Deus me transformou de Mariazinha a Maria, o quanto eu fui abusada, o quanto eu fui destratada, né? O quanto eu sofri abusos, principalmente por homens, né? O quanto eu fui agredida de forma física e emocional. Mas todas essas minhas experiências, Deus já tinha um plano e um propósito. Ele permitiu que eu passasse para que hoje eu estivesse aqui, né? Ajudando vocês a transformarem vidas, a transformar a vida de vocês através da minha vida. Então, eu já peço, se você gosta desse tipo de vídeo, né? Vídeo de autoajuda, vídeo que vai levar para vocês histórias, experiências. Na realidade, como eu falei no vídeo anterior, o que eu quero, o meu maior objetivo é passar para vocês, através das minhas experiências, coisas que vocês não devem fazer, coisas que eu fiz que não deram certo e que jamais vão dar certo. Porque eu lido com mulheres, né? Eu tenho salão de beleza, e eu lido com mulheres, eu escuto sempre relatos de mulheres que passam algumas das coisas que eu passei e que eu olho assim, mas não pode dar certo, não tem como dar certo. Para que algo mude na sua vida é necessário que você mude, é você que tem que mudar e não o outro, entendeu? Mas hoje o vídeo ele é falando do meu milagre e vamos a isso. Tudo que eu passei, né? Se vocês não assistiram o primeiro vídeo, eu oriento vocês a ouvir, a voltar, para vocês entenderem, porque vai ser uma sequência, né? Se você se detém a esse, você não sabe o que aconteceu no outro, né? No vídeo anterior. Então se inscrevam no canal, vocês não têm nada a perder. Ativem o sininho, porque eu vou tentar pelo menos uma vez por semana, né? Se der 2 vezes, mas eu vou tentar pelo menos uma vez gravar um vídeo para você. Porque não vai ser qualquer vídeo, né? Ele tem que ter conteúdo para que vocês fiquem, para que vocês gostem. E vocês gostando, curtam, né? Compartilhe. Manda para o WhatsApp das amigas, das mulheres que estão passando por sofrimento, que estão sendo abusadas, que estão sendo Mariazinha, manipuladas, né? Agredidas física e emocionalmente por seus esposos. Através da minha vida, eu vou passar as minhas experiências e vou dar chaves de sabedoria e conhecimento para que vocês não sofram tanto diante dessa situação como eu sofri. E o meu milagre, amados, é que eu tive o meu filho, né? Ele nasceu bem, graças a Deus, mas infelizmente, com 11 meses, ele foi acometido de uma enfermidade. E naquela pobreza absurda, né, naquela situação que não tinha dinheiro para nada, ele
foi cada vez mais se debilitando, se debilitando. Na época eu morava em Sobradinho, na Bahia, e lá não tinha um hospital bom. Eu também não tinha condições de ir para um médico particular. E meu filho foi cada vez mais desfalecendo, ao ponto de o médico passar o último dos últimos do antibiótico e ele não resolver. Ele teve de uma única vez, com apenas 11 meses, pneumonia, ele teve infecção generalizada, ele teve desidratação de 3º grau e ele ficou entre a vida e a morte. Aí o médico chegou e falou para mim assim: mãe, leva teu filho para Recife, interna ele na sua baby, que aqui nós não temos mais condições. Ele tem que ficar internado num hospital de referência, apropriado para criança. Eu não me perguntem como, mas Deus me deu condição, eu trouxe ele para Caruaru, que é a cidade onde eu moro hoje. E ele já estava nos seus limites mesmo. Quando eu chego em Caruaru, aí os médicos disse: olha, você vai mandar ele para Recife, mas você não pode ficar lá. Você leva, deixa lá e o pessoal fica ligando, se comunicando. Mas eu era assim muito grudada, quem é mãe sabe o que é isso. Eu coladinha com meu filho o tempo todo. Eu não aceitava em hipótese nenhuma me separar do meu filho. Mesmo sabendo que ele corria riscos, mas acontecesse o que acontecesse, eu queria ele pertinho de mim. E eu disse, não, eu vou, mas eu fico lá e aquela coisa, mas só que eu não foi permitido eu ficar e eu também não fui, né? Eu liguei, eu falei, eu não aceito, eu vou lutar com meu filho, eu vou correr atrás, mas eu e ele. Porque é muito difícil você colocar o seu filho no canto, semi-morto, e ficar esperando, né? Eu era muito criança e eu tinha medo do telefone tocar dizendo que ele tinha morrido e eu não estava perto. Aí eu volto com esse semi-morto, né, para Sobradinho, e ele muito debilitado, ele não se alimentava. Amados, como eu sofri, né? Como se não bastasse a pobreza. Quando eu cheguei lá, aí fiquei em casa só velando meu filho e dando sorinho para ele, dando sorinho, sorinho. Eu abri o olhinho dele assim, era aquela nata. Eu não via mais o olho do meu filho normal, não tinha brilho. E hoje eu até assim me pergunto, né? Que eu poderia ter deixado ele lá. Seria uma chance. Mas eu era muito menina, eu não tinha parente perto, eu não tinha ninguém, gente. Era só eu e Deus. E o meu filho, pai ausente. Então é assim, era tudo que eu tinha, sabe? Eu não queria me separar dele. Então assim, hoje com a experiência que eu tenho, claro que eu iria deixar no hospital, mas naquela época era como se fosse tudo que eu tinha mesmo, e eu não deixei. Aí uma vizinha minha lá em Sobradinho chegou e disse bem assim, disse: mãe, não, disse: Fátima, quando ele tiver com as unhinhas ficando roxa e os lábios ficando roxinhos, ele tá morrendo. Aí você coloca uma velinha nele para ele morrer, segundo ela, na luz, cuja luz verdadeira só Deus, né? A luz de Deus. E nada disso eu entendi. Aí eu disse: saia daqui, botei ela para fora. Eu não queria nem ouvir uma hipótese dessa. E ela foi embora. E o meu filho morrendo ali. Quando eu olho as mãozinhas dele, as unhas dele roxinhas, os lábios roxinhos, eu saí correndo.
eu peguei o meu filho nos braços, eu saí correndo, correndo. A distância eu não sei precisar, mas não era tão perto para o hospital, porque lá em Sobradinho, se alguém que está me vendo conhece, são 3 vilas, né? A Vila São Joaquim, São Francisco e Santana. Então a Vila São Joaquim para a Vila São Francisco é um pouco distante de uma vila para outra. Mas eu fui assim numa velocidade que só quem é mãe desesperada sabe. E quando eu cheguei lá, o médico plantonista me atendeu, me recebeu e colocou os aparelhos nele e disse: "Mãe, ele está morrendo. Descansa, mãe, que teu filho está morrendo." Ah, mas eu não aceitei. Eu disse: "Não. Meu filho não está morrendo, faça alguma coisa, faça alguma coisa." Eu não aceitava aquela condição, eu não aceitava aquela resposta. E ele: "Mãe, não temos mais nada a fazer. Ele está morrendo." Naquela época a tecnologia era muito fraca, há 40 e poucos anos atrás. E lá um hospital só para praticamente uma urgência. Aí ele disse: "Só se eu colocar um soro nele." Eu disse: "Pronto, coloque soro." Eu pensando que soro era remédio. Oh, Jesus. E o médico disse: "Mãe, soro é água com açúcar." Eu disse: "Tá bom, coloque." Eu queria que ele fosse atendido. E me levaram para o quarto, né? E a enfermeira, amados, a enfermeira ficava furando o pezinho dele e ele não se mexia. Furava as veinhas dele e ele não se mexia. Porque ele já estava realmente partindo. E partindo o meu coração, né? Só que quando ela conseguiu acertar o soro no pezinho dele, ela saiu do quarto e deixou lá. Foi nesse momento, amados, que eu tive a minha primeira experiência com Deus. Porque até então eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas nesse momento eu comecei a colocar em ação aquilo que as pessoas falavam, de rezar, de orar. Eu disse: eu vou apelar, né? Era a minha última saída. Que, na verdade, a gente sempre coloca Deus como última opção, né? Quando, na realidade, ele deve ser sempre a primeira opção. Em nenhum momento, assim, você, quando está passando por uma situação, você procura um médico, você procura uma amiga, você procura um socorro, né? Mas Deus, ele é um socorro presente nas nossas vidas. Ele é a primeira pessoa capaz de mover montanhas e vales para te ajudar. Mas eu encostei a minha cabeça ali, bem próximo do pezinho dele, meu rosto virado para o pezinho dele, porque eu fiquei cuidando para que o soro não caísse, não saísse. E eu tive minha primeira conversa com Deus. Ah, amados, essa experiência marcou a minha vida, que até hoje eu não consigo mais deixar de conversar com Deus, porque eu entendi que Ele é o único, Ele é o único, Ele é o soberano, Ele é o poderoso, Ele é o único que pode. Quando tudo diz que não, Ele diz que sim, porque a última palavra é dele. E eu comecei a falar com Deus da seguinte forma: eu vou rir para não chorar, eu tenho que ser forte, porque isso tem mais de 40 anos, mas eu vivo, todas as vezes que eu conto isso, eu me emociono. Eu não me emociono, amados, pelo sofrimento, eu me emociono pelo milagre. Ele faz milagres todos os dias, a gente que não percebe, não para ver. E eu comecei, né? Eu disse: Deus, eu nunca te pedi nada. Eu nunca parei para te pedir nada. Eu não te pedi filhos. Eu não te pedi. Eu tive uma infância, isso eu conversando com Deus. Eu disse: eu não tive pai, né? Meu pai me abandonou uma criança.
Eu não tive a presença de minha mãe, que ela, para trabalhar, tinha que ficar ausente dia e noite. Eu não tive brinquedos, eu não tive bonecas, eu não tive uma alimentação adequada. E às vezes até isso me faltou. Eu casei, eu não tive sorte com o esposo, ele bate em mim, ele me maltrata. Então eu não tive nada. Eu estou com essa idade, 18 anos, e eu não tive nada, nunca tive nada. E o Senhor vai me dar um filho. E foi tudo assim muito novo, muito de repente, eu muito imatura, muito menina. E para mim foi a coisa mais linda do mundo, né? Se eu nunca tinha uma boneca, eu fiz do meu filho a minha preciosidade. E agora o Senhor quer tirar de mim. Amados, eu lembro que quando eu disse isso, as lágrimas quentes desciam, eu deitada assim. Eu estava muito cansada, exausta. E eu me lembro que no fim da oração, eu só disse uma única coisa: Deus, não tira o meu filho de mim. Não tira a única coisa que o Senhor me deu. Não tira o meu filho de mim. Eu não lembro de mais nada. É como se eu tivesse, amados, passado, sabe, de uma vida para outra, porque eu adormeci. Eu já não dormia fazia tempo, não conseguia dormir. Mas uma paz invadiu aquele quarto de uma forma sobrenatural. Difícil. Falar de Deus é sempre muito difícil, porque Ele é muito grande, Ele é muito poderoso. Quando foi, passou um tempo, eu não sei precisar a hora, porque eu não tinha relógio ali, eu escutei uma voz distante, muito fininha, muito ofegante: mamãe. Amados, como eu tive medo de voltar o meu rosto e pensar: estou sonhando, meu filho morreu, estou sonhando. E eu fiquei quietinha ali antes, meu filho morreu. Eu escutei outra vez: mamãe. Eu disse: ele não morreu, eu estou ouvindo. Quando eu olho para o rostinho do meu filho, ele com os olhos abertos, não tinha mais a nada. E ele deu aquele sorriso bem suave. Não tinha mais roxidão nas unhas, não tinha mais roxidão na boca. Eu disse: meu filho. Eu me abracei com ele, chorando. E saí louca pelo hospital, gritando: doutor, doutor. E o médico me abraçou e disse: mãe, se conforme. Você é muito jovem, vai ter outros filhos. Eu disse: ele não morreu, ele está vivo. O médico chamou a enfermeira, deu injeção nela. Eu disse: eu não vou tomar. Falar no quarto, meu filho não morreu. E quando o médico chegou lá, amados, ele colocou os aparelhos, olhou para mim e disse: o que aconteceu aqui? Eu disse: eu não sei, porque eu não sabia dizer, eu não entendia de milagres. Eu disse: eu não sei, doutor, eu só pedi para Deus não tirar ele. O médico disse: mãe, isso é um milagre. Eu não entendia disso. Eu nem agradeci porque eu não entendia. Não tinha experiência nenhuma com Deus. Eu disse: milagre. Ele disse: seu filho vive, seu filho está bem. O corpinho dele está voltando. E ainda
passamos a noite naquele hospital. Passamos a noite, quando foi de manhã, foi feito todos os exames. E o médico disse, o último dos antibióticos, que foi o Bactrim pediátrico mais forte, não fez nada no corpo dele, ele não reagiu. Como é que água com açúcar faz isso? E o outro médico que estava perto olhou assim os exames. Aí disse, isso foi um milagre, isso não foi outra coisa, foi um milagre. Porque o soro é água com açúcar. E eu saí dali, amados. Né? Passou as medicações e tudo. E eu saí dali. Quando eu cheguei em casa, vejam só, que Deus ele é tão perfeito. Gente, é perfeito demais. Ele é tão perfeito que eu, na minha imaturidade, né? Eu cheguei em casa, eu queria alimentar o meu filho, porque fazia muito tempo que ele não comia. E eu fiz uma mamadeira de um mingau bem grosso, bem consistente, bem forte, porque na minha cabeça ele tinha que ficar forte. E ficou tão grossinho, amados, que eu tive que cortar a boquinha da mamadeira para sair. E na hora que eu coloquei, esse menino sugava essa mamadeira de uma forma que eu fiquei encantada. Era ele tomando e eu chorando de felicidade. E ele tomou a mamadeira todinha. O normal, qual é o normal? Depois de tudo isso, que ele não se alimentava há dias, era voltar aos poucos, né? Voltar aos pouquinhos, o leitinho, tal, tal. Mas eu, na minha experiência, eu não tinha com quem contar. Eu era uma menina, não tinha ninguém nessa cidade que eu morava que assim, não tinha, sabe? Eu não tinha, era tudo muito pobre, as pessoas ali perto, e não tinha. E eu fiz essa loucura. E papai lá de cima dizendo, ô minha filha, deixa que dele eu cuido, que eu assumo tudo. Eu curei, fui eu que curei, não foi a medicina, então eu tomo conta do resto. E quando eu voltei para o médico, que eu falei para ele, ele disse, mãe, você poderia ter matado o seu filho, porque o organismo dele ia passar por um processo de reabilitação, tinha que ser tudo muito lento, e você já meteu a mamadeira. Ah, meu Deus! Hoje eu entendo que quando Deus faz, Ele faz perfeito, Ele não faz pela metade. O corpinho do meu filho não ia passar por um processo de cura. O milagre ele foi imediato, todos os órgãos foram curados de uma forma imediata. Então você que está aí do outro lado, mãe, pai, irmã, irmãos, você que tem alguém, né, da sua família, alguém que você conheça, que está passando por alguma situação, não perca a fé, não perca as esperanças. Busca Deus, busca a medicina, porque Deus deixou a medicina, né, para que nós temos carne e matéria, nos alimentamos de forma errada, então tudo isso contribui para que a gente adoeça. Então a gente tem que realmente procurar a medicina, mas não faça da medicina o seu último parâmetro, a sua última opção. Ou não faça Deus como seu último parâmetro, como sua última opção. Busque Deus em primeiro lugar. A palavra dele diz, né? Busque em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Então, antes de buscar a medicina, antes de buscar qualquer coisa, busca Deus, né? No teu cantinho, no teu
um espaço que você reserva para isso. Tenha momentos com Deus, né? Fala para Ele que você o ama, fala para Ele que você depende dEle, fala para Ele o quanto Ele é importante na tua vida. E eu fiquei com aquela gratidão a Deus, né? E quando a gente, o ser humano, ele tem isso com ele, pelo menos eu tenho. Quando alguém faz algo para mim, eu fico querendo recompensar, tipo pagar aquele favor, aquela situação. E com Deus não foi diferente, né? Eu tinha que pagar. Eu tinha que recompensar de alguma forma. Aí quando foi um dia, muito tempo depois, eu fiquei com aquele débito com Deus. Aí eu perguntei para Deus, né? Eu disse: "Ô Deus, o Senhor me deu o meu filho, o Senhor me devolveu o meu filho. E eu quero retribuir, eu quero lhe pagar. E de que forma eu posso fazer isso?" E ele me disse: "Eu quero a tua vida. Eu quero que você abra mão do seu querer, da sua vontade, para fazer a minha vontade e o meu querer." Ah, eu não relutei, eu não tive dúvida e eu me entreguei. Eu disse: "Eis-me aqui, Senhor, e usa-me. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Eu quero esquecer que o mundo lá fora existe, porque eu quero viver na tua existência, eu quero viver no teu espaço, eu quero viver dentro da tua vontade." Por uma única razão, porque eu entendi que lá fora é tudo muito passageiro, é tudo muito insignificante. Lá fora são momentos, são fragmentos de felicidades. Mas com Deus, hoje mais do que nunca, eu entendo que com Ele é alegria todos os dias, mesmo nas adversidades. É esperança, é a certeza de que Ele está no controle, é a certeza de que Ele está no comando, é na certeza que esse barco não vai ficar flutuando, que ele vai ter um porto seguro. Entendeu, amados? Então, assim, o próximo vídeo eu já vou falar dos abusos que eu passei, né? Com o esposo, a forma como eu reagia, tudo errado, tudo errado, tudo que eu fiz, a forma como eu reagia, tudo errado. Uma Mariazinha, uma marionete, uma submissa demais, extremamente submissa, uma pessoa que não teve nenhuma experiência, que não teve nenhuma sabedoria, que não soube se sobrepor, né? A agressividade, não soube reagir, não soube ter forças. Mas com Deus eu adquiri muita experiência. Com Deus eu saí do casulo. Com Deus eu me transformei. Com Deus hoje ninguém abusa mais de mim, não, nem tenta, porque eu me imponho. Eu aprendi a me respeitar. Quando você se impõe, você se respeita, todos ao seu redor, ele vê a diferença em você, ele se intimida. Então, assim, você que quer ter experiências de vida através da minha vida, você que quer fazer diferente, você que está passando por esse tipo de situação e você quer dar um basta, você quer agir de forma mais sensata, pode ter certeza que tudo que eu fiz que não contribuiu, que não deu certo, eu já apaguei, eu já risquei da minha lista. Eu quero voltar nesses parâmetros, mas só como um guia para dizer: olha, por esse caminho não, vai por esse, faz assim. E a motivação desses meus vídeos é porque pessoas que me procuram
E eu falo, faz assim, elas fazem dar certo, para a glória de Deus. E você, mesmo, não importa a tua religião, eu disse isso no primeiro vídeo, não importa. Não importa se você é católico, não importa se você é espírita, não importa se você é evangélico, não importa. Deus é Deus. Deus, ele é o mesmo para mim, ele é para você, ele é para o presidiário, ele é para a prostituta, ele é o mesmo Deus. Ele tão somente espera que você venha. Ele diz: venha, venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, assim, peço mais uma vez, se você gostou desse vídeo, curte. Não é por mim não, sabe? Deus sabe a intenção do meu coração. Ele sabe que eu estou abrindo mão da minha vida aqui, de fazer as minhas coisas, para tirar esse tempo, para passar para vocês. Deus sabe disso, Ele me conhece. É por uma única razão, ajudar você. Eu quero ajudar você. Eu quero que você tenha uma qualidade de vida melhor. Eu quero ensinar você a olhar nos olhos do homem e colocar ele no lugar dele. Eu quero ensinar você a ser admirada pelo homem. Você que diz: eu não tenho sorte com o marido, eu não tenho sorte com o namorado, eu sou excluída, meu namorado me despreza, meu marido me despreza. As experiências que eu vou te passar vai te ajudar a você se sair dessa. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque quem está comigo é o Todo-Poderoso, é Deus. E Ele tem derramado a graça dEle e a sabedoria dEle sobre a minha vida. E essa sabedoria eu vou dividir com você. Perde não, perde não. Eu me comprometo que logo, logo sai um quentinho. E esses vai ser muito bons, porque agora vai começar. Tchan, 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 tchan. Só Deus me segura. Eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você a sorrir outra vez. Eu quero fazer você encontrar a paz que hoje eu encontrei. Certo? Então, um beijo no coração, aguarda. Eu não vou demorar muito não, viu? Eu vou tirar mais tempo para vocês. Mas se inscreve, porque se você só assiste o vídeo, que motivação eu vou ter? Porque eu não sei. Ó, muitas pessoas assistiram esse vídeo, o vídeo anterior, né? Mas não, eu me baseio pela inscrição. Porque quando você se inscreve, eu aqui, do outro lado, entendo que você quer mais, né? Quando você curte, o YouTube entende que o que eu botei foi bom. Então, a curtida, a inscrição, e você quer que eu continue mesmo, passa para as amigas, aquelas amigas que você vê que desabafam com você. E outra coisa, viu? Não é vídeo só para quem é casado, não. É vídeo para viúva, para solteiro, para divorciado, para quem está namorando, para quem está terminando, para quem está noivando, para quem está entrando, para quem está saindo. Eu aprendi muita coisa, certo? Um beijo no coração. Olha, se eu fiquei feliz com a tua inscrição, imagina com os teus comentários. Fala alguma coisa, vamos ficar coladinhas. Vamos ficar coladinhas igual eu fiquei com meu filho, tá bom? Eu já começo a amar a sua vida a partir do momento que eu penso em te ajudar. Beijo no coração. Fica com Deus.